Olá! Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, eu sou a Isis, eu sou brasileira, morava em São Paulo e hoje eu tô aqui a convite da Eurodicas pra falar um pouco sobre como foi a minha mudança aqui pra Portugal. Nesse último episódio sobre essa série de mudança, eu quero falar sobre quem muda quer casa, né, gente? Então vamos falar um pouquinho sobre alugar apartamento. Eu já comentei aqui em vídeo que eu não considero a época que eu cheguei uma boa época para procurar apartamento, porque eu cheguei em agosto, e agosto o ano letivo aqui é diferente do Brasil, então setembro é quando está começando o ano letivo deles. Logo, uma cidade que abriga a maior universidade do país vai estar lotada de estudantes nessa época do ano. Porém, eu sempre estou dando uma olhada nos apartamentos e eu reparei que fora dessa época os anúncios diminuem bruscamente. As ofertas somem, os apartamentos para alugar são mais caros muitas vezes, você vai ter menos opções, provavelmente você não vai achar as mais baratas, porque as mais baratas já sumiram naquela época do ano. Então eu vou contar para vocês um pouco de como foi a nossa experiência. Primeira coisa que você tem que escolher, e é provavelmente a mais difícil, o lugar onde morar. Quando você chega, tudo parece lindo, maravilhoso, mas você tem que avaliar um monte de coisa para decidir a região que você vai morar. E isso acontece sempre, eu sei. Porém, quando você está num lugar que você realmente não conhece nada, isso pode ser ainda mais confuso. Qual foi o nosso filtro? O Felipe já veio para cá, praticamente contratado por uma empresa. Então a gente precisava que isso se definisse ou não, pra gente decidir se a gente ia ficar perto da empresa ou longe, enfim, a gente tinha que tomar uma decisão. A empresa que o Felipe trabalhava não era aqui na cidade do Porto, era uma cidade afastada, que dá uns 40 minutos de carro, mas eu não queria morar lá, porque eu gosto de cidade grande. Por mais que o Porto não seja uma cidade grande, é uma das maiores. Então eu não abri a mão de morar aqui, pelo menos. Então entramos num meio termo. O Felipe conversou com a empresa e eles falaram que se ele morasse em determinada região da cidade, ele teria como ter uma carona ou uma boleia, como os portugueses dizem, até a empresa. Então, claro que a gente ia ficar nessa região. E essa região é Vila Nova de Gaia. Então, comecei o filtro por aí. Precisamos morar em Vila Nova de Gaia ou algum lugar que dê acesso muito fácil a Vila Nova de Gaia. Aqui no Porto, o transporte público funciona muito bem. Tem muita linha de metro e de comboio. Então, acaba que em quase todo lugar você está super bem localizado e com acesso fácil a todas as regiões. Porém, tem algumas facilidades. A linha de metro que liga a Vila Nova de Gaia ao Porto e um trecho das linhas do Porto, elas funcionam 24 horas por dia no verão. Quer dizer, 24 horas por dia não, 24 horas de sexta a domingo no verão. Porque o verão aqui, gente, é um acontecimento. Tem muito evento no verão. Muita coisa funciona em horário diferente e isso é muito legal porque a gente acaba aproveitando muito mais. Eu sei que quando a gente mora no Brasil isso parece muito bobo, mas quando você vai morar num lugar onde não faz verão o ano inteiro, você sente muito a diferença das estações. Apesar de eu não gostar do calor, eu gosto muito dos dias de sol com céu azulado e só o verão nos traz isso aqui na Europa. Então esse foi um dos meus filtros no começo. Até antes de a gente decidir Vila Nova de Gaia, eu já queria morar perto de uma dessas estações que o metro funcionasse 24 horas. Então tudo bem, viemos para Vila Nova de Gaia. Gente, eu fiquei umas 2 semanas só procurando apartamento. E quando eu digo só, é só da hora que eu acordava, a hora que eu dormia, vendo anúncios, ligando para anúncios, procurando na rua placas. Eu só fiz isso. Então eu procurei em alguns sites e também saí na rua para procurar. Afinal, eu não conhecia muito bem lugar nenhum. Eu vou deixar linkado aqui na descrição os sites que eu usei para procurar os anúncios. Eu olhava o tempo inteiro e filtrava por mais recentes. Então, se surgia algum anúncio novo, a probabilidade de eu ver ele muito rápido era alta. Porém, nessa época do ano, os anúncios realmente saem muito rápido. E quando eu falo muito rápido, é assim, anuncia às 10 da manhã, meio-dia já não tá mais lá, ou já não tá mais disponível. O que é provavelmente o que vai acontecer com você, porque dele não estar mais disponível até ele não estar mais lá, demora um pouquinho aí, as pessoas não tiram tão rápido o anúncio do ar. Paralelo a isso, eu também saí na rua, isso mesmo, gente, eu saí que uma louca andando por aí, porque eu precisava conhecer melhor os lugares e também porque muita gente não coloca na internet, mas coloca a placa. Então saiu, eu e uma amiga que estava procurando também, a gente pré-estabeleceu algumas regras de prioridade, de quem ficaria com qual apartamento se as duas gostassem.
e deu tudo certo. A gente andou muito. Eu andava tipo cerca de 5, 6 horas por dia, todos os dias, até achar um apartamento. É cansativo? É muito cansativo. Então eu recomendo que você pegue pelo menos um mês de Airbnb, porque assim você vai ter tempo mais do que suficiente para encontrar o seu apartamento ou sua casa, enfim, de uma maneira calma, tranquila, sem pressão. Afinal, é uma decisão muito importante que vai durar aí pelo menos um ano da sua vida aqui e você não quer tomar ela às pressas só porque você tem que entregar o seu Airbnb, certo? Outra coisa que você também deve pensar nesse momento de procurar um apartamento é se você quer ele mobiliado ou não. Afinal, quando a gente chega, a gente sempre traz uma reserva de dinheiro que provavelmente dá para mobiliar um apartamento inteiro. Porém, talvez essa não seja uma coisa que você queira fazer assim nesse primeiro momento. Então é bem importante você pensar nisso e pesar todos os lados, porque se você, assim como eu, não tem fiador, você vai precisar dar um valor de cheque calção. Então, quanto maior o valor que você tiver para negociar esse calção, mais interessante pode ser e mais fácil pode ser de arrumar um apartamento. Outra coisa que sempre me perguntam é se atrapalhou de alguma maneira eu ter um cachorro. Gente, sinceramente, sei lá, se eu gostei de 2 ou 3 imóveis que não aceitavam cachorro, foi muito. A maioria dos senhorios são super tranquilos, ainda mais porque o Fred é pequeno, o Fred sempre viveu em apartamento e eu nunca tive problema nenhum com isso. Ele já nasceu numa casa que não tinha quintal, então ele tá mais do que acostumado. Se você tem um cachorro muito grande e o seu cachorro viveu sempre em quintal, pode ser que você tenha algum problema, mas eu não tive. Aqui em Portugal tem uma lei que diz que animais são objetos, então ninguém pode tirar o direito de ter um. Então, fica tranquilo que se você vem com um cachorrinho, isso não vai acabar drasticamente com as suas possibilidades de alugar um imóvel. Então essa foi a série A Convite da Eurodicas. Eu espero que vocês tenham gostado, que eu tenha ajudado vocês de alguma maneira nesse período tão importante que é a mudança de país e que vocês sejam muito felizes com essa decisão tão importante que vocês resolveram tomar. Então se você gostou, deixa aqui no like no vídeo, se inscreve aqui no canal, me acompanha nas redes sociais e até o próximo vídeo. Tchau!